sentar. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Abre a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. João 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Quantos acharam? Amém. Diz assim, Jesus está falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Tremendo, né? Esse momento é o momento que Jesus está confortando os seus discípulos em relação à sua ida, e olhe para mim, e ele está consolando os seus discípulos, dizendo: olha, eu estou indo, mas vai vir outro Consolador. E ele começa a falar quem é, né, o Consolador, né? Ele vai estar com vocês para sempre. Ele não pode habitar no mundo, né? O mundo não vê, né? O que me faz entender que a gente é para ver, né? O mundo não conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco. Amém? E estará em vós, para que nós não entendamos que Ele só habita conosco, mas Ele está em nós. Amém? Então, o que eu gostaria de falar um pouco nessa noite, não sei se continuando a mensagem de domingo ou não, é sobre a amizade que nós precisamos desenvolver com a pessoa do Espírito Santo. É importante que nós entendamos isso que eu acabei de falar. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Pastor, o que o Espírito Santo não é? Deixa eu achar aqui minha anotação, peraí. O que o Espírito Santo não é, irmãos? O Espírito Santo não é uma pomba. Amém? Pastor, mas diz que como pomba. Então, é como pomba, mas ele não é uma pomba. O que o Espírito Santo não é? Um poder. O Espírito Santo não é um poder, ele é o poder. Amém? Preste atenção nisso, para que nós entendamos que Ele é uma pessoa. O que o Espírito Santo não é? Ele não é uma nuvem. Ele não é uma nuvem. Ele não é uma brisa. Ele não é um fogo. O Espírito Santo não é um fogo. Ele desceu como fogo. É uma tipologia como fogo, mas ele não é um fogo, ainda que ele nos incendeia. O Espírito Santo não é um cordeiro. Ele não é um azeite, ele não é um arrepio, ele não é um calafrio, etc. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Enquanto nós não tivermos o entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos nos relacionar com Ele de uma forma errônea, de uma maneira equivocada, a ponto de acharmos que Ele é um arrepio. Abra a tua Bíblia em Efésios. Nós lemos isso domingo, vamos ler de novo. Efésios 4. Efésios capítulo 4.
Vamos ver as características de uma pessoa, amém? Ele é uma pessoa. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Ele é uma pessoa e ele se entristece. O Espírito Santo se entristece. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. 1 Tessalonicenses 5:19, vai um pouquinho para frente. 1 Tessalonicenses 5:19. Acharam ou não? 5:19 diz assim: não apagueis o Espírito. O que é que significa, irmãos? Apagar significa extinguir. Extingar, né? Ou extinguir, vem da palavra aniquilar, né? Ou a mesma palavra, ou a mesma raiz da palavra usada para extintor, que apaga o incêndio. Não apagueis, não apagueis o Espírito Santo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele se entristece. Nós podemos apagá-lo. Escute, queridos, o segredo de uma vida de poder, o segredo de uma vida no poder, o segredo de um Espírito sobre e do Espírito em, está ligado com o nível de relacionamento que nós temos com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós aprendemos a nos relacionar com Ele como um amigo, que é o nosso Deus, porque nós falamos que Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, mas isso é por ordem, não por capacidade. Ele não é o terceiro porque é o inferior ao segundo. Não, é por ordem, não por capacidade. O Pai, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito é uma pessoa só e ao mesmo tempo 3 pessoas, mas não tem maior entre eles. Amém? Não tem maior. Então, às vezes a gente fala a terceira pessoa da Trindade como se ele tivesse, o Deus é mais forte, o Filho é menos forte e o Espírito Santo é menos forte ainda. Não, eles são uma pessoa só. Amém? Agindo de forma diferente. Ele é uma pessoa. E por que é importante que nós entendamos isso? Porque o Pai está no céu, apesar de estar na terra. Jesus está no céu, apesar de estar na terra. Porque Ele está, aonde o Pai está, o Filho e o Espírito está. E assim, ok? Sucessivamente, ok? Então Deus está em nós, mas a pessoa que veio habitar em nós, ainda que nós podemos falar, Deus habita em mim, amém? E é verdade, Jesus habita em mim, também é verdade. Mas nós lemos agora em João 14, que o Espírito Santo veio habitar em nós. Então Deus está em nós através do Espírito Santo. Você está entendendo? Por isso que eu falo que Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer se relacionar com você como um amigo. A oração tem que ser um diálogo com a pessoa do Espírito Santo. Entendendo que nós podemos entristecê-lo, que nós podemos apagar o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Volte um pouquinho. Atos, capítulo 7. Atos 7. Atos 7, versículo 51. Atos 7, 51. Acharam? Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, ele pode ser resistido. O Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser apagado, ele pode ser resistido. Você pode resistir o Espírito Santo.
Você está entendendo? Ele pode ser resistido. Você pode resistir a ele. Você pode não querer que ele haja na sua vida. Eu estou mostrando esses textos para que nós possamos definir que ele é uma pessoa, ele tem características. Você não pode resistir a alguém, não. Você não pode entristecer alguém. Você não pode apagar alguém do seu relacionamento, do seu WhatsApp. Você pode apagar o Espírito Santo da sua vida. Mas ele é a pessoa mais linda que você pode conhecer. Ou ele é a pessoa mais linda que você já conheceu. Ele é o relacionamento mais fácil que nós podemos ter. Ele é a pessoa que melhor te compreende. Nem o teu cônjuge vai te compreender tanto quanto o Espírito Santo. Você está entendendo? Ele habita em você. Ele é a pessoa que veio forjar Cristo em nós. Volta lá para João, capítulo 16, novamente. Versículo 8 e 9. João 16, 8 e 9. Acharam? João 16, verso 8 e 9. Amém? Esses dias, esses dois versículos foi tarefa da nossa escola, lembra? Eu pedi para eles estudar esse versículo e trazer a interpretação. Ninguém acertou. João 16, verso 8 e 9 diz assim: quando ele vier, ok? Ele já veio, amém? Aqui Jesus estava falando porque ele não tinha vindo ainda, ok? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Então, o Espírito Santo ele tem uma missão na terra. Ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Você conseguiu entender esses dois versículos? Não. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar, o apóstolo João vai explicar sobre quem que ele está falando. Do pecado, porque não creram em mim. Você creu nele? Não. Creu ou não? Então, você foi convencido do pecado. Amém? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus está falando. Jesus está dizendo assim: ele convencerá o mundo do pecado, porque eles não creram em mim. Vos convencerá da justiça, porque eu estou indo para o Pai e vocês não me verão mais. Escute, o Espírito te convenceu do pecado lá atrás. Hoje ele te convence da justiça. Que a justiça foi feita. Quando você erra, ele trabalha na sua vida dizendo: a justiça foi feita sobre isso. Ok? Quando fala que ele convence do pecado, ele está falando da natureza pecaminosa. Hoje o Espírito Santo não habita em nós para nos convencer do pecado. Ele habita em nós para nos convencer da justiça. Quando nós erramos, ele está dizendo: Jesus venceu isso. Você consegue entender? Olha, do pecado, porque não crer em mim. Você creu em Jesus? Creu ou não? Então você não está enquadrado nisso. Da justiça, olha onde é que eu e vocês estão enquadrados. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ele está falando para os discípulos. Ele vai convencer vocês da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele está falando com aqueles que não creram, com aqueles que creram e com o mundo. Ok? Claro que pecado aqui está falando de natureza. Ele te convenceu. Você foi convencido. Amém? A sua natureza foi mudada. O papel do Espírito Santo é convencer. Então ele não nos convence mais hoje, convence. Mas ele não convence mais a gente de uma natureza pecaminosa. Ele nos convence da justiça. A justiça foi feita. Você não precisa viver em condenação sobre isso. O Espírito Santo, quer dizer, a pessoa que nós precisamos na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, no nosso trabalho. O Espírito Santo é a pessoa que nós precisamos viver com ele. Reconhecê-lo constantemente.
João 16, 13. João 16, 13. Quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele nos guia à verdade. Quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo não anda na mentira. Você está entendendo como é que ele é uma pessoa? Quem tem o Espírito Santo e se relaciona com ele, não entra, queridos, e eu não creio que apenas está falando de uma mentira contada, não. Eu estou falando de um estilo de vida mentiroso. Você está entendendo? Ele vos guia à verdade quando nós estamos vivendo uma vida de mentira, não consciente muitas vezes. Também pode ser, mas inconsciente, quando a nossa vida é uma mentira. Ele não tem verdade, ele é a verdade. Ele nos guia a essa verdade, a andarmos, porque eu estou falando que ele é a verdade, porque Jesus é a verdade, e ele é o Espírito de Cristo, amém? Ele é o Espírito de Jesus. A verdade, falar a verdade, irmãos, viver a verdade, não é falar que eu estou falando a verdade, isso aqui é água, não é pinga não. Você está entendendo? Não é dessa verdade que está falando da pessoa. Verdade não é simplesmente uma maneira de falar, verdade é uma pessoa. O Espírito Santo é muito mais do que, agora ele me convenceu, não fala mais a mentira. Não, também, mas ele está falando da verdade de uma pessoa. Ele vos guiará a toda a verdade não, eu não a tenho, você não tem. Quem é toda a verdade? É Jesus Cristo. Ele é a verdade. Você está entendendo? Ele é a totalidade. O Espírito Santo veio nos conduzir, ele veio nos convencer, ele veio nos conduzir a essa verdade. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, versículo 7. Coríntios 12, 7 ao 11. Diz assim, 12, do 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-la, mas um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que é que o Espírito Santo faz? Ele nos permite servir, ele entrega dons a nós, para que nós possamos servir o corpo. Amém? Ele que dá dons aos homens, é ele que distribui os dons, e ele entrega isso para que possamos servir uns aos outros. Então o Espírito Santo nos capacita, nos permite a servir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8, 26. Acharam? Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ou seja, o Espírito Santo intercede por você. Ele é o nosso intercessor. Olha que tremendo isso. Ele intercede por você, ele intercede por mim. Essa é a pessoa que habita em nós.
Nós precisamos desejar conhecê-lo. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. É impossível alguém que se relaciona com o Espírito viver uma vida comum, irmãos. Você está entendendo? Vamos lá. João 14 novamente. João 14 novamente. João 14, versículo 16. Pastor, nós já lemos, mas agora vamos mostrar ele de outra forma. João 14, 16. (14, 16) diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo conforta e nos ajuda. Ele nos consola. Amém? O Espírito Santo é o Consolador. Ele é aquele que está te consolando nos momentos difíceis. Ele está agindo dentro de você. Quando você está diante de uma guerra, Ele está consolando você. Para mim, queridos, eu entendo o Espírito Santo como Pai também. Por quê? Porque se você continuar lendo, ele fala assim: eu não vos deixarei órfão. Quem é órfão é por quê? Porque não teve o quê? Porque não tem o quê? Pai. Então o Espírito Santo também é Pai. Eu não vos deixarei órfão. Você está entendendo, queridos? Quem é essa pessoa? Como a igreja precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Como nós precisamos nos mover no Espírito, ser guiados pelo Espírito. Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Isso não tem a ver com arrepio, irmãos. Isso tem a ver com consciência, certeza. Ele habita em mim, Ele é uma pessoa. Você estava falando sozinho? Não, estava falando com meu amigo. Estava falando com meu amigo. Ele vive em mim constantemente. Ele vive em você constantemente. Nós precisamos desenvolver essa amizade. À medida que nós vamos exercendo esse relacionamento, chega uma hora que nós começamos a ouvi-lo. Chega uma hora que nós começamos a ser conduzidos e guiados por Ele. O Espírito Santo, queridos, ou melhor, o que pode entristecer o Espírito Santo, na minha opinião, é quando eu penso que Ele está, quando eu sinto um arrepio. Eu senti um arrepio, Ele está aqui, hein? Tudo isso, quando eu dependo das minhas emoções, presta atenção, quando eu dependo das minhas emoções, para reconhecer que o Espírito está, seja por um arrepio, seja por uma dormência, por um formigamento. Olha, está aqui, eu estou até formigando. Eu não estou falando que isso é errado. Eu não estou falando que é ruim você sentir o arrepio. Eu estou falando que quando nós dependemos disso para reconhecer o Espírito Santo, isso está errado. Ele não está pelo que nós sentimos. Ele está porque Jesus enviou Ele. E Ele está. Então, a melhor maneira de nós reconhecermos o Espírito Santo não é pelas faculdades mentais, pelas nossas emoções, mas pela fé. Ele está aqui. E quando eu tenho a consciência que Ele está aqui, quando eu falo aqui, não é aqui, aqui. E Ele não está aqui porque eu estou aqui. Ele está aqui porque Ele veio morar em nós. E quando você sair daqui hoje, Ele vai com você. O entendimento e o reconhecimento disso permite com que nós possamos ser usados em qualquer lugar. Você está entendendo? Quando você tem ciência, quando você tem entendimento do Espírito Santo de Deus habita em mim, eu posso estar na fila do banco e Ele me usar. Eu posso estar na fila do mercado, eu posso estar onde eu estiver, eu posso estar dentro do hospital, por eu ter consciência que Ele está. Mas eu não senti nada. Não tem a ver com sentimento. Você pode estar sentado do lado de alguém, se você não estiver encostado nela, você não está sentindo ela, tá? Tá ou não? Você está do lado de alguém, se você não estiver encostado nela, você está sentindo ela? Mas ela está aí? Mais ou menos isso. O fato de você não estar sentindo quem está do seu lado, não quer dizer que ela não está. Só que Ele não está do seu lado, Ele está em você. O que eu quero dizer é que o fato de nós não sentirmos um arrepio, eu sempre costumo falar, queridos, melhor dizendo, que
o sentimento deve acompanhar a fé, não a fé acompanhar o sentimento. Eu creio e eu desfruto. Amém? Não, hoje eu estou sentindo um poder aqui, irmãos. O poder, ele se manifesta quando nós reconhecemos. Reconhecer a presença do Espírito Santo em mim, você reconhecer Ele estar comigo, me faz ter a certeza que eu estou capacitado para ser um canal de Deus em qualquer lugar desse planeta. Amém? Nós precisamos ampliar a nossa mentalidade, que ser cristão não é desenvolver as coisas apenas aqui dentro, não é orar pelos enfermos aqui, apenas aqui dentro, é em qualquer lugar, seja no ponto do ônibus, aonde estiver. Pastor, eu preguei o Uber e o motorista estava com problema, vou orar por ele. Você está entendendo? E o poder de Deus se manifesta, e aquela pessoa reconhece, porque existe, os milagres não é o fim. Os milagres apontam para quem realiza o milagre. E quem realiza o milagre é Deus, através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Precisamos estar cientes disso. Ele habita em nós. Ele vive em mim. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Eu não estou te dando tudo sobre todos os textos que falam do Espírito Santo, não, apesar de muito tempo para isso. Eu estou te dando alguns textos, tá? Pastor, o Espírito Santo só apareceu na Bíblia em Atos 2? Não, ele está em toda a Bíblia. Amém? Não habitando no homem, principalmente no Antigo Testamento, mas ele está se movendo no homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa palavra pairar significa mover-se sem sair do lugar. A impressão que se dá é de uma galinha que está chocando. O Espírito Santo estava chocando. E quando Deus disse, haja, o Espírito se move. Ou o Espírito se moveu. O que nos faz entender que o Espírito se move pela palavra. A palavra é o verbo é Jesus, Jesus é a palavra, e o Espírito se move para cumprir a palavra. Tudo que Jesus disse e fez, quem faz isso se manifestar é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a palavra cumprir. Amém? Por isso que Jesus disse, talvez nós não vamos ler esse texto, as minhas palavras são espírito e vida. Ele não só tinha boas palavras, ele tinha vida sobre a palavra que ele ministrava. O que faz a diferença em alguém que está ministrando no grupo familiar, que está ministrando em qualquer lugar, é se existe vida sobre a palavra que está sendo ministrada. O que faz a diferença não é só o quanto eu tenho de informação, mas o quanto de vida eu tenho sobre aquilo que eu estou ministrando. Tem gente que tem informação, mas não tem vida. É uma mensagem morta, encharcada de intelectualidade, mas vazio de vida. O que vai impactar as pessoas não é o quanto inteligente você, nós somos. O que vai transformar as pessoas é a vida na palavra que está sendo pregada. Amém? Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. É Ele que traz vida sobre a palavra. Podemos dizer que é Ele que vivifica a palavra. Ele faz a palavra se cumprir. Ele faz a palavra se manifestar. Por isso que quando eu estou orando a palavra, o Espírito Santo está executando a palavra. Quando eu oro a palavra, por exemplo, acerca... Quando eu estou orando a palavra acerca de um enfermo, fazendo o que Jesus mandou, o Espírito faz aquela palavra se cumprir. Jesus disse que nós tocaríamos os enfermos, ele seria curado. Não são palavras de Jesus? E quando eu faço isso, o Espírito Santo faz a palavra que Jesus disse se cumprir. Esse é o papel do Espírito Santo, fazer a palavra se cumprir. Deus tem uma palavra acerca de você. Quem vai fazer essa palavra se cumprir? O Espírito Santo. Deus tem uma obra na sua vida. Essa obra, esse propósito está ligado à palavra, amém? Quem vai fazer essa palavra se cumprir? O Espírito Santo. É como se o Espírito Santo pegasse o livro que está lá em Salmo 139, lembra do seu livro que está lá?
Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Amém? Então existe um livro acerca de você, ok? É como se o Espírito Santo pegasse o livro acerca da Sheila e ficasse a chover. Eu preciso fazer isso aqui na vida dela. E ela está se relacionando com ele. E ela, como ele sabe qual é o plano de Deus para ela, ele está fazendo nela o que já está feito nele. Em Deus está a maquete. O Espírito Santo olha a maquete e faz a maquete se tornar realidade no mundo físico. Você está entendendo? Nós não somos uma obra em construção em Deus. Nós somos uma obra pronta, terminada. Mas aqui, isso está acontecendo em nós. E o relacionamento com o Espírito Santo, o andar com o Espírito. Irmãos, essa é uma das coisas, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é muito importante nós entendermos isso. Toda a nossa vida de oração vai ter outro sentido quando nós entendermos que Ele é uma pessoa. Se eu pudesse te indicar algo, eu já disse aqui esses dias, leia Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Não quero ler, ouça, tem na internet, ouça Bom Dia Espírito Santo. Escute, queridos, é importante nós mergulharmos nesse assunto, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, seja em nós, seja sobre nós, seja em benefício nosso, seja em benefício das pessoas e do reino. Tem pessoas que têm desejo de conhecer um artista, né? Nós devemos ter desejo de conhecer o Espírito Santo. Nós devemos anelar. E o dia que nós conhecermos, eu estou dizendo como se nós não conhecêssemos, tá? Por favor, o dia que nós conhecemos Ele, toda a nossa vida de oração muda. Aquela oração cansativa, aquele negócio assim. Como é que você cansa de se encontrar com alguém que é maravilhoso, irmãos? Como é que você fica olhando no relógio quando você está com alguém que você ama, que você gosta? Quando você está sentado com um amigo conversando, você fica olhando no relógio? Não, já faz 2 horas que eu estou aqui. Nossa, 1h30 que tem que estar aqui com você. Nossa, enche as paciências, 1h30 te ouvindo. Não tem isso. Sabe, queridos, quando nós conhecemos o Espírito Santo, o nosso relógio desaparece na nossa vida com Deus. Vou lá, cumprir minha hora nas 40 horas, porque é chato mesmo. Porque falar sozinho é coisa de doido. Mas quando você encontra o Espírito Santo, quando você aprende a se relacionar com Ele, quando nós nos familiarizamos com a sua voz, como nos familiarizamos com a voz de um amigo. Se alguém pegar um celular de alguém que você conhece e usar o WhatsApp dele, a maneira que ele escrever, você sabe que não é ele, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você não está vendo quem está escrevendo do outro lado, mas a maneira como os meus pastores, dependendo da maneira como eles respondem, eu sei como é que eles estão. Eu sei como cada um deles escreve e responde. E eu penso que eles devem saber de mim também. Por quê? Porque nós sabemos, chega uma hora que você está tão familiarizado com Ele, que qualquer sinal você fala, eu sei. Nem sempre Ele vai pegar você e te dar um chacoalhão, não. Apenas é só um olhar, você percebeu que Ele olhou para dentro de você e fala, ui. Às vezes você falou não estou falando de palavrão não, mas uma palavra que não agradou a Ele. Na hora você fala, que dentro. Sabe quando você come algo que deu uma queimação? Fala, azedou o pé do frango, não? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava saindo de casa e antes disso eu falei de uma forma áspera com a Andréia e eu abri o portão e fui tirando o carro. Quando eu fui tirando o carro da garagem, estava vindo para a igreja, irmão, espiritual. E saindo da garagem, assim, eu tinha acabado de ser áspero com ela. Quando eu saí com o carro assim, que eu saí eu desci para fechar o portão, o Espírito Santo falou, para onde você vai? Foi claro, irmãos. Eu falei, estou indo para a igreja, aleluia. Ele falou, volta lá dentro. Eu deixei o carro atravessado na rua, irmãos. Voltei lá dentro, me perdoa.
Que pessoa linda é essa? Ele não vem para te acusar, dizer, você não presta mesmo. Ele nunca te faz isso. Você não vale nada mesmo. Já limpei você, você está com essa safadeza de novo. Você não presta, você não vale nada. Não, ele não é esse. Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para interceder por você. Ele está aqui para cuidar de você. O papel do Espírito Santo não é falar mal de você. Quem fala mal de você é o diabo. O papel do Espírito Santo é dizer. Você sabe por que o Espírito Santo, ele não fala mal de você? Porque ele sabe quem você é em Deus. Mesmo quando você não sabe. Ontem eu li uma frase de uma escrava, não vou tentar falar o nome dela que eu não vou conseguir. De uma escrava, ela disse assim, eu libertei 1000 escravos. E teria libertado mais 1000 se ele soubesse que não era escravo. Eu libertei 1000 escravos. E teria libertado mais 1000 se ele soubesse que não era escravo. O Espírito Santo, ele habita em você, não para te tornar um religioso, mas para te mostrar quem você é em Deus. Ele fala, olha como é que você é. Abra lá em 1 Coríntios 2:9. Isso daqui já não está mais anotado, irmão. Nós lemos isso domingo. Romanos 2:9. Olha o que é que diz. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus revelou através do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito que habita em você conhece as profundezas do coração de Deus. E nas profundezas do coração de Deus está você pronto, acabado, terminado, a maquete pronta. O Espírito Santo diz, eu vejo a maquete e vou fazer de você como é a maquete. Eu conheço como você é em Deus. Eu sei quem você é em Deus. Eu sei os seus projetos em Deus. Eu sei por que Deus te criou. E você está se relacionando com Ele. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro. Ah, Espírito Santo, eu quero mais da tua vida manifesta. E aí você começa a orar em outras línguas. Pastor, mas eu não sei o que eu estou orando. Mas em mistério você está falando com Deus. Ele está intercedendo, como diz 1 Coríntios capítulo 14. Quem ora em outras línguas não fala homem, mas fala Deus. E você está orando, você não sabe o que você está orando, mas o Espírito está intercedendo por você. Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas o Espírito está adornando a igreja. Jesus volta para buscar a igreja, mas o Espírito está lapidando a igreja. Ei, você sabe por que o anticristo, você sabe por que o diabo não governa sobre tudo? Porque o Espírito Santo está sobre. Haverá um momento que o Espírito será tirado. Por que eu acho tão importante nós falarmos desse assunto e incentivarmos a conhecer a pessoa do Espírito Santo? Para que nós possamos ter prazer ou encontrar um lugar prazeroso na nossa vida de oração, no nosso relacionamento com Deus. Porque, queridos, você tem alguém que vive em você, que você pode sentir em alguns momentos de uma forma de um arrepio, mas ele não está apenas quando você se arrepia. Ele vive em você. Ele veio morar em você para manifestar em você, ou através de você, o que você já é. Ou você pensa que Deus está pensando assim, eu tô com os planos aqui para o Robson, eu acho que eu vou fazer isso. Não. Quando ele fala que tem planos, mas ele fala que tem planos para você, mas nele o plano já está concretizado. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías que ele jamais começa sem ter terminado. Eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio.
Sabe o que me faz entender, queridos? Que quando eu estou em Deus, eu posso pegar outra rota e o diabo, ok? Porque você tem o livre-arbítrio de andar no que Deus tem para você ou não, ok? Mas quando eu estou caminhando em Deus, não importa o labirinto que eu entre, Deus tem uma saída para mim. Não importa a situação que eu entro, não tem saída, Deus diz. Tem. Sabe por que tem? Porque você está comigo. Eu estou com você. Quem recebeu o áudio de hoje sabe o que eu estou falando. Hoje eu falei sobre os Salmos 23, as etapas da vida cristã. No áudio eu falei sobre isso. Não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por pastos verdejantes, guia por águas tranquilas, não é? Então eu tenho um pastor, eu tenho pasto verdejante, eu tenho águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas eu tenho o vale da sombra da morte. Eu tenho mesa na presença dos inimigos. E daí? Ele está comigo em todos os momentos. Ele não está comigo só nos pastos verdejantes, só nas águas tranquilas. Ele também está comigo no vale da sombra da morte. E ele diz: ainda que você ande, se tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não tema, eu estou com você. Eu não estava com você só quando estava gostoso. Eu não estava com você só naquele momento tranquilo. Eu não estava com você só nos pastos verdejantes. Por mais que você não esteja sentindo, eu estou com você no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. Tem consolo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Você pode dizer amém? Bondade e misericórdia me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Você está entendendo? Amadureça, queridos, vamos amadurecermos. Ele não está só quando está bom, Ele também está quando está ruim. São processos, são fases. E Ele está em você para ajudar você, para consolar você. O Espírito Santo não quer dizer que vai te livrar, sempre te livrar de uma situação ruim, mas se tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Lembra do Salmos 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você fala aleluia, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Você fala aí não. Não é que você não quer que Ele seja presente, é que você não quer a tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você fala aleluia, Ele fala socorro bem presente na tribulação. Você vê que ele não te livrou da tribulação, mas Ele está presente no meio dela. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Nações se embraveceram, etc, etc. Não é Salmo 46. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Certeza, consciência de presença. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas eu posso não estar sentindo nada, mas eu estou crendo em tudo. Eu posso não estar vendo nada, mas eu estou crendo em tudo. Eu posso dizer, eu creio, Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que o que o diabo quer matar em nós é a nossa fé. E quando um cristão, quando um homem ou uma mulher de Deus levanta suas mãos e diz, eu creio. Eu creio. O diabo fala, não é possível que ele vai erguer a mão. Não é possível que ela vai erguer a mão no meio disso. Aí você ergue a mão e diz, I believe. Eu creio. Amém? Será que você pode erguer suas mãos? Tem algum motivo para você falar nessa noite? Feche teus olhos, libera a palavra do teu coração. Oh, eu creio na tua palavra, na tua verdade. Eu creio, tu és a nossa cura, tu és o avivamento da nossa nação, tu és a mudança do nosso país. Oh, Rakandalabassore Kalamaye. Oh, Espírito Santo, nós cremos. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nunca permita que as suas mãos se abaixem. Nunca permita. Não importa.
diabo quer matar a nossa fé, você ergue as mãos e diz: eu creio. Vou precisar encerrar, querido. Vamos ler só um texto, Lucas 11. Lucas 11. Eu te amo, Espírito. Não sei se eu estou certo nesse texto, não. Deixa eu ver. Não. Vamos ler Tiago 4 e 5. Tiago 4, perdão. Esse texto não está batendo. Tiago 4. Tiago 4, verso 5. Acharam? Tiago, capítulo 4, verso 5. Olha o que é que diz. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Está vendo como é que Ele é uma pessoa? Mas eu não estou falando desse ciúme que a gente conhece como ciúme doentio, não. Não é isso, não. Esse ciúme é um ciúme de cuidado. Não tem nada a ver com essa doença da alma, não. Ele tem ciúme de você. Ele quer você. Queridos. Quando a igreja aprender a ouvir a voz do Espírito, quando nós aprendemos, muitas vezes está no lugar, em casa, e Ele fala: vem estar comigo um pouquinho. Você sabe o que a Bíblia chama de ser carnal e de ser espiritual? Carnal é alguém que anda pelo que sente, pelo que vê e pelo que ouve. Carnal é alguém que anda pelas suas vontades e intelectos. Você sabe o que é um homem espiritual? É alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Nós só somos espirituais quando somos guiados por Ele. Como diz João capítulo 3, o vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. É o Espírito que derrama o amor de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que trabalha dentro de nós. Ele é muito mais do que um sentimento. Ele vive em nós. E à medida que nós nos relacionarmos com Ele, Ele vai crescendo. Ele vai nos fazendo vencer coisas da nossa alma que nós não conseguíamos vencer. Vamos colocar de pé, por favor. Aleluia. Nós precisamos entender a importância da oração coletiva. E precisamos entender a importância da oração individual. Nós precisamos entender a importância do culto coletivo. Precisamos entender a importância do culto pessoal. O culto pessoal é o culto que eu tenho diariamente com o Senhor. É o culto que eu adoro a Ele. É o culto que eu ouço a palavra dEle, a voz dEle falando comigo. Como qualquer outro relacionamento, esse relacionamento precisa ser edificado. Ele precisa ser desenvolvido. Mas eu posso te garantir uma coisa: não é você que deseja, ou pelo menos não é você que deseja mais que Ele. Ele deseja muito mais se relacionar com você do que você com Ele. Que nessa noite nós possamos entender: o Espírito Santo está me chamando para um relacionamento. Por que muitas coisas na minha vida eu ainda não venci? Porque eu estou andando pelo que eu sinto. Eu estou andando pelo que eu penso. Mas à medida que o Espírito Santo vai crescendo em mim, o meu eu vai diminuindo. Chegou o momento da vida de Paulo que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus.
A ideia, queridos, é que seja mais Ele e menos nós. A ideia é que nosso eu saia do trono e que Ele sente no trono, e o nosso eu se submeta a Ele, as nossas vontades se submeta a Ele. Escute, não tem mente humana, naturalmente falando, não tem mente humana mais sábia do que o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te ensinar em 1 minuto o que você precisaria de 5 anos para aprender. O que é uma revelação, pastor? Uma revelação é um entendimento, é o entendimento de um assunto que o Espírito Santo pegou no mundo espiritual e trouxe para a tua mente natural. Você fala, meu Deus, da onde saiu isso? De mim não foi. Você vem uma clareza, se fala, meu Deus, eu nunca tinha enxergado isso desse jeito. Isso é a revelação que o Espírito Santo, é o entendimento que Ele trouxe para a tua mente natural. Você fala, agora eu entendi. Você fala, agora eu entendi. Agora eu sei porque eu sei. Antes era uma informação, agora é uma realidade. Agora isso se estabeleceu dentro da minha vida. Podemos sentir arrepio? Sim. Podemos sentir um formigamento? Sim. Podemos sentir um negócio gostoso? Sim. Mas ele não é nem um negócio gostoso, nem um arrepio, nem um formigamento. Ele é uma pessoa. E deve ser amada. Deve ser reverenciada. Deve ser ouvida. Deve ser compartilhada. Eu quero conhecer o teu coração, ó Espírito Santo. Feche teus olhos. Eu não quero dizer para você o que você vai orar agora. Mas eu queria apenas mostrar uma direção que seja ao Espírito Santo. Seja com o Espírito Santo. Vamos lá. Entre nessas águas. Deixa Ele te levar para águas mais profundas. Talvez tudo que nós temos vivido hoje é água pelos tornozelos. Deixa Ele pegar nas tuas mãos e falar, vamos para mais fundo. Deixa Ele te levar para águas mais fundas. Deixa Ele levar 1000 metros mais fundo. Oh! Não precisa ter medo. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te guiar. Rabacoto robecanda labaçou. Labacanda labacoto robecalabababababa. Robecanda namassoto robecalamanda rabacoto ro. Maria labasso rebarando recalamando robeca.
sua Bíblia, nós já vamos encerrar. Abre em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, deixa eu te mostrar a beleza do Espírito Santo. Ezequiel 2. Acharam? Ezequiel 2, verso 1 e 2 diz assim: e esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Presta atenção, olha para mim. O Espírito está falando: põe-te em pé e falarei contigo. Ele está falando: se coloca de pé. Mas olha o que é que diz o verso 2: então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé. Ele está dizendo: fica de pé. Mas ele enxerga que você não consegue. Ele diz: eu estou pedindo para você, mas eu vou fazer o que eu estou pedindo para você. Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim. Ou seja, aquilo que ele me pediu para fazer, ele me ajudou a fazer. É como se ele dissesse: sede santo, mas eu vou te ensinar a ser santo. É como ele disse para Moisés: Moisés, volta para o Egito para libertar o meu povo. E ele diz: como? Ele diz: mas eu irei com você. Eu não estou te mandando fazer uma missão sozinho. Eu não estou mandando você fazer algo sem mim. Eu não só te dei uma ordem, eu estou com você. O que ele te manda fazer, ele te ajuda a fazer. O que ele te pede para fazer, ele te ajuda a fazer. Como que eu vou perdoar? Eu te ajudo. Quando ele diz continua, você fala como? Ele diz: eu estou com você. Pega as tuas mãos, adora ele, exalte ele. Eu te quero mais. Teu Espírito me embriagou. Não, eu não posso mais voltar atrás. A cada dia eu te quero mais. Levanto as minhas mãos pra te dizer: Obrigado, Espírito. Nós te adoramos, ó Senhor. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua presença neste lugar, pelo ensinamento da tua palavra. Eu creio que algo está fluindo dentro de nós, o entendimento acerca da pessoa de quem o Senhor é. Ah, Senhor, uma igreja que conhece o Espírito Santo, que se move no Espírito Santo. Eu te louvo por essa noite, Senhor. Ô Espírito Santo, se alguém entrou aqui enfermo, se alguém entrou aqui com dores, eu ordeno que toda dor vá embora agora, que toda doença desapareça agora no nome de Jesus. Como autoridade no mundo espiritual, eu ordeno que olhos cegos vejam, ouvidos surdos ouçam, que toda dor desapareça agora. Eu estou te mandando, te ordenando agora, caroço desapareça, milagre se manifesta aqui no nosso meio, agora, pelo poder de Jesus Cristo. Toda dor, todo mal-estar, toda insônia, toda fadiga, todo cansaço,
Vai embora. Agora. Que a paz que excede todo entendimento possa inundar os nossos corações. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja tocada pela glória de Deus, seja curada, seja liberta pelo poder de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor.